bom, né, irmãos? Nós somos especiais para o nosso Deus. Que coisa boa sentir-se especial, mesmo. Você pode não ser especial para alguém, mas para Deus você é especial. Isso é o mais importante na nossa vida, é sermos especial para Deus. E isso não provém de nós, irmão. Provém de nós, não. Isso vem dele. É ele que nos torna especial. Porque quando a gente olha para a gente mesmo, nas nossas fraquezas e limitações, exatamente isso que Paulo está escrevendo aqui no capítulo 14 aos Romanos. Ele está falando exatamente sobre a doença da fé, ou a enfermidade na fé. Não da fé, mas na fé. Paulo, quando escreve essa carta, irmãos, a carta, alguns estudiosos da palavra de Deus, os comentaristas, principalmente das cartas paulinas, chegam a dizer que a carta de Paulo aos Romanos é a carta que ele mais doutrina, que ele mais traz as verdades do Evangelho de Cristo. A carta de Paulo aos Romanos. E nós podemos ver que Paulo trata de quase todas as situações na vida cristã dentro dessa carta. E nesse capítulo 14, ele tem uma especialidade de falar sobre os fracos e os fortes na fé, ou da fé, né? E o primeiro versículo diz assim, ora, quanto ao que está enfermo na fé. Eu achei essa expressão interessante, quanto ao que está enfermo na fé, doente na fé. E ele começa a explicar, se você ler todo esse capítulo, você vai ver o que é que Paulo está chamando de fraco ou de doente na fé. Tem uma versão que você está vendo aí no nosso telão, ora, ao que é fraco na fé. Né? A outra versão, ela traduz essa palavra fraco para enfermo. Porque, de qualquer maneira, a enfermidade traz-nos fraqueza, né? Traz-nos impossibilidades, faz a gente ficar com incapacidades ou com limitações na nossa. Se for uma doença física, no nosso físico. Se for uma doença mental, na nossa mente. Se for uma doença nas nossas emoções, a gente às vezes fica debilitado emocionalmente. Mas Paulo está exatamente dizendo que existem enfermos na fé. São pessoas débeis, pessoas que a fé não é muito madura, ou, vamos usar uma palavra mais técnica, mais matura, não atingiu ainda a maturidade espiritual para ter uma fé que possa ser considerada inabalável. Existem fé. O que é fé? O próprio escritor aos Hebreus, ele falando sobre a fé, se você ler o capítulo 11, você vai ver o que é o perfil da fé, que é a crença, né? Alguma coisa que tem em nós que leva-nos a crer naquilo que a gente não vê, leva-nos a afirmar em coisas que muitos na vida secular podem chamar de abstratas. Né? De abstratas. Nós cremos em um Deus que nós nunca vimos. Nós cremos em um Deus que nós nunca apalpamos com as nossas mãos. Portanto, quando você traz isso para o campo da matéria, você vai estar crendo em coisa abstrata. Mas o nosso Deus, e eu sempre gosto de dizer isso, que o mundo espiritual, duas coisas importantes que eu gosto sempre de dizer. O mundo espiritual, primeiro, ele é maior do que o mundo físico, e o mundo espiritual, segundo, ele é mais real do que o mundo real que nós conhecemos, que é o mundo físico. Eu creio assim, mesmo porque a minha crença vai além disso. A minha crença vai em que o que existe, que nós vemos ao nosso redor, com os nossos olhos físicos, só existe porque existe o espiritual. Se não existisse o espiritual, também não existiria isso que nós estamos vendo. Ou seja, o mundo cósmico, o mundo que nós vivemos nele, nós mesmos, só existe isso porque existe um Deus, porque existe Deus que tudo pode, que tudo é, que tudo faz, o maior, o Criador de todas as coisas.
Leia Salmo de número 19, coloca no telão para nós, por favor. O Salmo de número 19. Nós estamos falando de fé, irmãos. E fé é duas letras, duas letras. A palavra fé, ela é composta com duas letras. E essa fé, ela abrange o universo, ela abrange a eternidade. Tão grande é essa fé, essa fé. Olha o que diz o texto sagrado no Salmo 19, verso 1. Se você puder ler comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Observa bem, tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso que a gente vê, os céus, as estrelas, quando a Bíblia usa a expressão céus, céus no plural, ela quer mostrar todo o sistema cósmico nas galáxias, que são milhares de galáxias, as estrelas e outras coisas mais. Tudo isso proclamam. A palavra proclamar é verbalizar, é falar. Agora você imagine, é óbvio que o autor sagrado ele está usando uma figura de linguagem, porque o sol não fala, a estrela não fala, as nuvens não falam, né? Os céus não falam, os céus que nós vimos, né, não falam. Mas uma coisa é certa, ele está dizendo que sem linguagem, põe o verso 2, por favor, para nós. Sem linguagem, sem fala. Olha, ainda vai mais, um dia, vamos ler junto, 1, 2, 3. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Tem uma outra versão que diz assim: um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Põe o versículo número 3, por favor. Olha que coisa linda. Não há fala, em uma versão diz assim, sem linguagem, sem fala. Aí está dizendo, não há fala, não há palavra, não se lhes ouve a voz, não se lhes ouve a voz. Lembra que eu disse que eles não falam? Não se lhes... Põe o versículo número 4 para nós, para você ver. Olha aqui, porque toda a terra estende-se, ou por toda a terra estende-se a sua linha, e as suas palavras, olha que coisa linda, e as suas palavras até o confim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. E se continuarmos lendo esse texto sagrado, você vai ver como o autor está aí usando uma figura de linguagem. Você observa bem que no texto anterior, no versículo número 3, diz que eles não têm voz, mas têm palavra. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eles não têm voz. Não se ouve a voz, mas se ouve as palavras. É por isso que o texto sagrado diz: os céus proclamam a glória de Deus. Sabe o que eu confirmo com isso aí? Que o mundo espiritual é mais real do que o mundo material. É maior do que aquilo que nós vimos. Paulo está exatamente trazendo à tona aqui ao coração dos romanos. E quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele está exatamente mostrando o que é que o Evangelho, a doutrina pregada pelo Senhor Jesus Cristo, tem o poder de transformação no interior de cada um de nós. Você está aqui nesta noite por causa do poder do Evangelho. Quando Paulo está escrevendo no primeiro capítulo dessa mesma carta aos Romanos, ele fala o seguinte: porque eu não me envergonho, quem pode repetir comigo? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, por quê? É poder de Deus, para quê? Para transformação da nossa vida. Olha, Paulo está exatamente mostrando a capacidade do Evangelho. Toda a carta aos Romanos, ele está mostrando as particularidades desse Evangelho maravilhoso, que também estende nas outras cartas paulinas, mas aqui ele concentra, e ele está agora destacando a questão da fé. A fé. O que é fé, irmãos? Fé, muitas pessoas, eu já disse isso aqui, vou repetir, muitas pessoas pensam ou entendem fé como aquela fé como dom. É preciso você entender que existe fé como dom e existe fé como fruto do Espírito Santo. Paulo não está destacando aqui a fé como dom,
que é aquela fé que você chega, põe a mão em cima da cabeça do enfermo e diz assim, vai embora a enfermidade em nome de Jesus, e ela vai. Por quê? Porque você tem o dom da fé. Paulo não está falando daquela fé que você, por exemplo, chega na cabeça daquele que está morto dentro de um caixão e põe a mão e diz, olha, Jesus Cristo te levanta, e ele... Há esse dom de fé, esse dom de fé que é muito ligado ao dom de operação de maravilhas. Tem pessoas que é dotado por Deus dessa fé, que sobrepõe a tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é essa fé que sobrepõe, que faz com que você tenha a audácia de impor as mãos nos enfermos e ele ficar curado, que vai salvar a sua vida. Não, 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 não e não. Não é a fé como dom que vai salvar ninguém, é a fé como fruto. É a fé como fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque a fé como fruto do Espírito, se Deus curar, a fé está ali. Mas se Deus não curar, a fé continua. Louvado seja Deus. Se o Senhor abrir as portas para você, você tem fé. Mas se também não abrir, a fé continua. Aleluia. Essa fé, ela não depende de receber alguma coisa da parte de Deus para ser confirmada. Não. Essa fé está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Essa fé foi demonstrada por Jó, quando diz assim, ainda que ele me mate, nele eu faço o quê? Eu confiarei no Senhor. Aleluia. Quantos aqui confiam no Senhor independente de qualquer coisa? Esse amém não é de quem confia, não. Quantos aqui confiam no Senhor independente de qualquer coisa? Nós cremos, irmãos, nós acreditamos. E Paulo está dizendo o seguinte, porém, há aqueles que são enfermos na fé. Existem aqueles que têm problemas de acreditar. Ou acreditam, mas têm problema de saber se o outro também acredita. Vamos ler um pouquinho o texto sagrado, o que Paulo está tratando aqui, para nós chegarmos no versículo número 8 que eu li. Espero que o Espírito Santo fale conosco nesta noite, de uma maneira que nós possamos amadurecer na fé. Meu objetivo é que cada um de nós, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, tempo de cristão, tempo de crente, deveria, mas não é o tudo para te amadurecer na fé. Não é tempo de ser crente que vai te amadurecer na fé. O que vai te amadurecer na fé é o estudo da palavra de Deus. Existem pessoas que já estão aí com 30, 40, 50, 60 anos de crente, mas não são maduros o suficiente para saber discernir bem as coisas espirituais. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse o seguinte, que aquelas pessoas que não são maduras na fé, precisam viver tomando leite, ao passo, ou ao invés de estar já comendo comida mais sólidas, precisa ser amamentado com leite. Pedro também escreve sobre isso, né? Pedro fala sobre desejar ardentemente, como meninos, o leite espiritual. Sabe uma coisa, meus irmãos, Paulo está exatamente tentando ou mostrando aqui para que os cristãos em Roma pudessem ser mais espirituais. Ou seja, que a fé pudesse crescer mais e serem mais maduros. Tem muitos crentes, daqui a pouquinho eu vou entrar, mas tem muitos crentes, muitos cristãos, muitos servos de Deus, já maduros na fé, ou pelo menos já deveriam, vou dizer assim, já tem idade na fé, já tem um tempo que está na fé, mas ainda estão como crianças, como meninos, ainda precisando de coisas rudimentares, é o termo que Paulo usa aos romanos. Você, ao invés de estar lá na frente se alimentando de coisas já mais profundas, ainda está na superfície, nos rudimentos da doutrina. E Paulo não quer que os cristãos de Roma fossem desse jeito. Aí ele diz o seguinte, ora, quanto ao que está enfermo, olha, na fé, aos que estão enfermos na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. O texto ali diz, mas não para condenar-lhes os escrúpulos. O texto mais original diz o seguinte, mais fiel ao original, diz, não em contendas sobre dúvidas. É interessante, há muitas dúvidas, irmãos. Se você seguir o contexto, você vai ver que Paulo está tratando daqueles que acreditam que tem que guardar dias,
Outro acredita que não pode comer isso, não deveria comer aquilo. Ah, se você comer isso, você não vai ser salvo. Se você comer aquilo, você não vai ser salvo. Se você não guardar esse dia, você não vai para a salvação. Se você não guardar, você... E aquela confusão. Então, Paulo está dizendo, não quando estiver alguém com você em dúvidas, recebe ele. Mas Paulo instrui a nós, e principalmente nesta noite, porque a palavra de Deus está vindo para mim, para você nessa noite, seja maduro. Madurez aqui tem muito a ver em estar firmado na palavra, ter raiz. Uma árvore, por exemplo, que produz bons frutos, e que esses frutos têm, escute isso que eu vou lhe dizer, que esses frutos, quando amadurecem, têm sustentação para permanecer na árvore ou ligada à árvore, mesmo maduros não caem. Por quê? Porque tem sustentação vindo de baixo. A árvore está firmada ou está colocada em lugares certos, suas raízes desceram. É uma árvore saudável, que tem saúde. Então, amadurece, mas permanece. Não é aquele fruto podre que apodrece, não. Madurez não significa dizer, cheguei no final e agora é só cair. Não, madurez ou maturidade significa você está preparado, aleluia, para alimentar a quem quer que seja, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Às vezes, irmãos, as pessoas que não têm muita firmeza na fé, chegam para nós e começam a trazer dúvidas. Ah, mas isso é assim. Ah, mas eu não acredito que seja assim. Eu não acredito que seja daquilo outro. Joga dúvida na cabeça da gente. E às vezes a gente se depara da mesma maneira que está aqueles que vêm a nós. A gente esquece de que nós somos maduros na fé. Esquece de que nós temos firmeza na fé. Irmão, quando alguém chega para você tentando lançar dúvidas ou escrúpulos, você precisa ter maturidade espiritual. Aleluias. É o mesmo que você dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluias. Eu sei em quem eu tenho crido. Isso significa dizer, eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu sei porque eu sirvo. Eu sei porque eu tenho que guardar isso. Eu sei porque eu preciso ser fiel. Deixa que as pessoas cheias de escrúpulos ou de dúvidas lancem as suas dúvidas em você. Eu não posso deixar uma pessoa cheia de dúvida colocar as dúvidas delas em mim. Não. Ou, caso contrário, eu não tenho diferença do duvidoso. Sou igual. Isso significa menino na fé, volúvel, levado por ventos. O vento assopra, será que é? Aí vai para lá. Aí chega lá, não sei. O vento assopra, ele torna a voltar e vem para cá. Oh, não sei. Paulo está instruindo que nós, os maduros na fé, precisamos... Oh, louvado seja Deus. Olha o que Paulo escreve aqui. Deixa eu repetir a leitura, porque você vai entender melhor. Ele diz assim, olha, se vivemos, vivemos para o Senhor. Verso 8. Diga comigo, se eu vivo para Deus ou para o Senhor. Se eu morro para o Senhor. Meus irmãos, isso Paulo está dizendo, firmeza. Eu tenho certeza. Eu não sou dúbio. Eu não tenho dois pensamentos a respeito disso. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Então, quando a dúvida chegar, aleluia, Paulo está querendo dizer que nós, querendo ou não, ele está dizendo que nós temos que suportar os duvidosos, mas não duvidar como eles duvidam. Em outras palavras, ensiná-los e tirá-los da dúvida. Quando você mostra para a pessoa a firmeza, a dúvida dele vai se dirimir, ou vai sair. Mas se você concorda com ele, tem muita gente que diz, mas rapaz, eu não tinha pensado nisso, você sabe que você está certo. O que é isso? Você está se coadumando com a dúvida dele. Em outras palavras, você é tão duvidoso quanto ele. Paulo está dizendo para nós que nós não devemos ser dúbios. Isso é, cochear entre o quê? Dois pensamentos. Firmeza.
firmeza na palavra, firmeza na graça, firmeza no Espírito, saber em quem você tem crido. Você creu, e o Senhor te ajudou, aleluia. Nós temos a bússola, a palavra. Eu tenho uma regra de fé, uma regra de prática. Eu sei aonde eu estou indo, eu tenho um alvo. Eu estou olhando para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Se é Ele que consumou a minha fé, se Ele foi o que criou a minha fé e consumou a minha fé, meus irmãos, a minha fé é inabalável. Se chover, eu tenho fé. Se não chover, eu tenho fé. Se as águas correr, eu tenho fé. Se parar, eu tenho fé. Se o mar vermelho abrir, eu tenho fé. Se não abrir, eu tenho fé. Fé nos faz ir além, aleluia. Além, ainda que os obstáculos continuem. Oh, rabachuremiaias. Aleluia, glória a Deus. Fé é inexplicável, igual o milagre. Fé é inexplicável. Você acreditar naquilo que você vê não é fé, não precisa ter fé para isso. Você está vendo, mas quando você crê naquilo que você não vê com os olhos físicos, aí é a maior explicação para a fé. Que não tem muita diferença do milagre. A propósito, só existe milagre por causa da fé. Aleluia. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Se não existe milagre, não existe fé e vice-versa. E vice-versa. Se não existe fé, o milagre não existe. Vice-versa, porque ter fé é um milagre. Aleluia. Vice-versa, por quê? Porque milagre é só pela fé. Meus irmãos, isso é algo, é aí que está. Deixa eu usar uma alegoria aqui bem forte, talvez você não vai entender, mas eu vou tentar explicar. Aí que está a bomba nuclear que os crentes possuem. Aleluia. Você sabe que em nosso mundo atual, esse mundo que está na busca da paz, né? O mundo que está em busca da paz mundial. Nações e mais nações estão tentando aí manipular sei lá, fazendo as suas bombas, suas ogivas nucleares, tentando trabalhar. E é uma briga, né? Um tem, o outro país quer, o outro país não quer, você pode, o outro não pode. E é uma injustiça. E o mundo é assim mesmo, é um sistema corrupto, corrompido, todo corrompido. Jesus fala que esse mundo, João fala que esse mundo jaz no maligno. O mundo aqui é o mundo sistema, e principalmente sistema político. Mas as nações da terra estão em busca de se protegerem, de se armarem, construírem as suas ogivas, construírem as suas bombas para a defesa do seu patrimônio, defesa da sua terra, defesa das suas fronteiras. E essa briga vai, isso vem desde longe, desde os tempos bíblicos. Isso entra pelo meio da humanidade e está aqui bem presente em nosso meio. A igreja como nação também tem a sua ogiva nuclear, por favor. Você que está me ouvindo aqui agora pela internet, eu estou usando uma alegoria. Sabe qual é a ogiva nuclear dos cristãos? É a fé. Aleluias, louvado seja Deus. É pela fé. A gente não briga com mãos armadas, não usamos arma, não temos, nós somos desarmados, mas não somos desalmados. Aleluia. Nós temos, sabe o quê? Que nós temos? O poder e a graça do nosso Senhor Deus. A fé que o Senhor nos dá, nos faz por as montanhas. Muito mais do que transpor, faz a gente mover as montanhas e nós passamos para a glória do nome do Senhor Jesus. Essa é a igreja de Deus. Como prova disso, é que a igreja subsiste até os dias de hoje. Desde o seu nascedouro, desde há 2000 anos aproximadamente atrás, a igreja tem sido bombardeada para ser destruída. A igreja jamais vai ser destruída.
levanta situações, levanta sistemas, leis são feitas nos congressos, mundo afora, para parar esse povo. Sabe quando vai parar? Nunca, jamais. Enquanto a igreja estiver na terra, nós somos militantes do poder do evangelho, nós vamos levar a palavra, nós vamos pregar que Jesus Cristo salva, nós vamos pregar contra o pecado, nós vamos pregar a fé, porque é pela fé que nós vamos subir e morar com o Senhor Jesus Cristo na eternidade. E quem falou isso é outra vez o apóstolo. Por favor, coloque para nós aí no telão, Efésios, capítulo de número 2. Como é maravilhoso, irmãos, nós estudarmos a palavra de Deus. Capítulo de número 2, verso 8, da carta de Paulo aos Efésios, é um texto conhecido de muitos. Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Pela graça sois salvos, por meio da... Isso não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. A palavra dom aqui não é dom no sentido de dom espiritual, de dons espirituais, conforme Paulo escreve aos Coríntios. A palavra dom aqui é dádiva. Foi de graça. Aleluia. Não vem de vós. E a palavra dom aí, não é a fé, é a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso o quê? Salvação. Salvação é dom de Deus. Oh, aleluias. Oh, aleluia. Você sabe por que você é salvo? Deus te deu de graça. Aleluia. Sabe por que de graça? Porque você não podia pagar. Nem eu, nem você podíamos pagar. Mas Ele pagou e doou a salvação. Agora, você sabe como é que nós tomamos posse dessa salvação? Através da fé. Oh, aleluias, louvado seja Deus. Você tem fé, meu irmão? Quem aqui tem fé nessa noite? Essa fé que fez com que o seu nome fosse escrito no livro da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz assim, porque um crê, o verso 2 do capítulo 14 de Romanos, o verso 2 do capítulo 14 de Romanos. Eu já estou caminhando para o encerramento. Paulo diz assim, porque um crê. Olha lá. Porque um crê que de tudo pode comer. O outro que é o quê? Fraco, né? O outro que é fraco. Você gostou, né, Giovanni? Você gostou, né? Come só legumes. Por quê? Porque ele é fraco na fé. Ele não crê que pode comer carne. Ele não crê, olha, comer carne é pecado, olha, não come isso, não come aquilo outro, e coisa e tal, né? Graças a Deus que eu não creio nessa doutrina, né? Nós não somos fracos na fé, né? Não somos fracos na fé. Então, o verso 3, aquele que não come, não despreza o que come. Não despreza o que come. Aquele que guarda o dia, não despreza aquele que não guarda. Não é? O Paulo está tentando mostrar para os cristãos, tirar essas coisinhas do meio dos crentes. Paulo estava para chegar em Roma. Paulo parece, se eu não estou enganado, né, os irmãos podem me ajudar, mas eu acho que eu não estou errado, não. Paulo escreve essa carta porque ele estava chegando, ele ia para Roma. Aí ele já escreve para os cristãos. Ele já como diz o outro, já manda uma missiva, já manda uma missiva para preparar os cristãos, porque o pregador mesmo, o escritor da carta estava chegando. O escritor da carta está chegando. E quando eu chegar aí, eu quero que vocês já tenham algum subsídio para a gente sentar e conversar. Né? Para a gente sentar e conversar. Graças a Deus que carta aos Romanos chegou nas nossas mãos. E Paulo está exatamente dizendo para os cristãos em Roma, e consequentemente para mim e para você nessa noite, vamos ser maduros na fé. Se o irmão lá sente que ele não pode fazer aquilo, não vamos criticar. Se você sente, obviamente, você precisa ter conhecimento de todas as escrituras sagradas, porque tem coisas na Bíblia que é não mesmo. É não mesmo. Mas quando se trata de doutrinas da Bíblia Sagrada, aí é universal. Quando se trata de doutrinas, aí é universal. Mas quando se trata de costumes, varia de região, de culturas.
Sim, varia. Então nós precisamos de ter exatamente esse pensamento, esse conceito, e não também abrir as portas para que o mundo possa entrar e possa, não, agora a liberdade. Não, liberdade do evangelho não é libertinagem para fazer aquilo que deve é. O escritor de Malaquias diz que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmão, crente é diferente. Crente de verdade, ele marca a diferença. Aleluias. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Então, Paulo está dizendo, faz diferença entre dia. Olha no versículo número 5. Faz diferença de um dia. Tem que guardar esse dia. Se você ler a carta aos Gálatas, fazendo uma comparação com o capítulo 14 de Romanos, e ler os seis capítulos de Gálatas, você vai ver como vai fazer assim, um encaixar dentro do outro. O que é que Paulo está falando? Paulo tinha uma preocupação muito grande nessa questão de fazer diferença de dias, de anos, de meses, e não come isso, não come aquilo. Porque Paulo está tratando, dizendo para os cristãos em Roma, que aqueles costumes que eram da lei não fazia muita diferença agora no evangelho. O evangelho era o evangelho da graça de Deus. Toda a lei e os profetas se cumpriram naquele que morreu na cruz do Calvário. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o primeiro concílio que houve dos apóstolos em Jerusalém. Digamos assim, a primeira reunião de ministério. A primeira reunião pastoral, a primeira reunião em que se reuniu a liderança da igreja, comandada por Tiago, chegaram à conclusão: não vamos exigir dos gentios que estão se convertendo e se tornando igreja aquilo que é exigido dos judeus. Não vamos. A única coisa que nós queremos, ou uma das coisas que nós queremos, é que não comam sangue, não mexam com sangue, porque a vida, isso é um mandamento. Nós não podemos comer o abençoado do sangue, porque ele é a vida. E isso foi estabelecido no primeiro concílio da igreja, lá em Jerusalém. Mas, no mais, guardar dia, circuncisão e outras coisas mais, passou, Jesus cumpriu tudo isso. Nós estamos agora, meus amados irmãos, a nossa fé está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembra que eu preguei aqui no domingo, dizendo o seguinte: um novo mandamento eu vos dou. Jesus falou isso. Agora, vocês não vão lembrar mais do Egito, ou da Páscoa, ou da passagem do Mar Vermelho, da saída do Egito. Vocês vão lembrar, quando pegar o pão e quando pegar o cálice, lembrar de mim, que sou Cristo ressurreto. Aleluias. Louvado seja Deus. Irmãos, nós agora temos como foco, como exemplo, como modelo, como padrão, sabe quem? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso padrão. Vamos andar como ele andou. Vamos caminhar como ele caminhou. Vamos fazer o que ele fez. Olha bem, eu vou te dar um exemplo do que é que Jesus estava querendo dizer. E o que é que eu estou querendo mostrar para os irmãos sobre a questão da fraqueza dos doentes na fé. Quando Jesus estava em um local, chega uma mulher perto dele, prostituta, e uma multidão atrás dela querendo fazer o quê? Matá-la, apedrejada, porque era o que estava escrito aonde? Na lei. Eles estavam errados? Não, eles estavam corretamente cumprindo a lei. Eles estavam exatamente cumprindo a lei. Quando Jesus, então, aí eles chegaram com aquela mulher e querendo pegar Jesus, agora presta atenção. Isso é muito maravilhoso. Por que é que vocês acham que eles estavam querendo pegar Jesus? Eles estavam querendo pegar Jesus porque eles entendiam que Jesus pregava uma doutrina diferente do que estava na lei. Eles não entendiam que Jesus era o cumpridor da lei. Eles não entendiam que Jesus era aquele que veio para cumprir toda a lei e todos os profetas. Eles queriam pegar Jesus, porque eles entendiam, o entendimento deles, Jesus estava avacalhando com a lei. Jesus não estava obedecendo a lei. Aí eles chegam e testam, e dizem: e agora, mestre?
Vamos pedrejá-la? Essa mulher foi pega em pecado. Vocês viram o que Jesus respondeu? Que sabedoria. Jesus simplesmente olhou para eles e viu que a fé era enferma. Não eram capazes de ver aquela mulher perdoada. Eram apenas capazes de ver o cumprimento da lei em cima dela, que era a morte. Eles não viam que aquela mulher poderia ser regenerada. Mas Jesus olhou para eles. Agora, olha aqui para mim. Jesus não focou a mulher e o pecado dela. Isso é muito importante, meus irmãos. Entenda isso, nós estamos falando de fé. Jesus não focou a mulher. Jesus talvez nem tenha posto os olhos na mulher, porque a Bíblia diz que de cabeça baixa ele estava, de cabeça baixa ele ficou. Jesus focou neles. Porque a proposta de Jesus não foi para ela, foi para eles. Ele diz o seguinte: quem dentre vós se achar sem pecado, ou seja, se alguém dentre vós se sentir diferente dela, no quesito pecado, dá a primeira pedrada. A consciência deles, graças a Deus que tinham consciência. Graças a Deus. A consciência deles, e Jesus apelou para a consciência. Jesus foi muito profundo. Jesus foi muito, ele focou lá dentro deles e disse: atire a primeira pedra. Um olhou para o outro e disse, não disseram nada. Talvez só lembrassem, eu faço isso, também é pecado. O outro, eu também faço, talvez não o que ela faz, mas faço outra coisa que também é pecado. Porque Jesus não disse assim, quem dentre vós nunca adulterou. Jesus não disse, Jesus disse, quem dentre vós não tem pecado. Ele engloba tudo. Um olhou para o outro, saíram, aí Jesus volta para a mulher. Aleluias. Olha a quebra de paradigma. Olha a quebra de paradigma. Naquele momento, em Israel, não tinha conversa, não tinha blá, blá, blá. Era pedrada para cumprir a lei, para agradar a Deus. Não era assim? Era desse jeito. Mas eles não olhavam para si, só olhavam para os outros. Não julgavam a si mesmos. A proposta de Paulo também aos Coríntios é: faz o quê? Examine-se a si mesmo. O que Jesus propôs ali para aquele povo era uma mudança, uma quebra de paradigma, para que eles pudessem tirar o foco da mulher e olhar para eles. Irmão, quando você olha para você, olha aqui para mim, quando você olha para você, você não tem coragem de acusar o outro. Aleluias. Louvado seja Deus. Fé. A fé vai além da igreja. Aleluia. A fé vai além dos cultos. A fé vai além de cantar. A fé vai além de pregar. A fé te leva a lugares, aleluias, aleluias, que ainda os seus pés não pisaram. Oh, aleluias. Oh, Ramanda Rabashuri Miaia. Alamanda Rabahai, aleluias. Oh, aleluias. A fé é capaz de te levar a lugares que só na eternidade é que você vai chegar lá. Sabe por quê? Aleluias. Porque fé é uma coisa que está no seu interior, criada pelo próprio autor da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está exatamente chamando a atenção para os cristãos em Roma. E aí, Paulo vai além, irmãos, e eu encerro aqui. Louvado seja Deus. Ele faz essas críticas, ou talvez levanta essas questões, né? Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga igual todos os dias. Aí ele diz assim, cada um esteja inteiramente seguro da sua própria mente. Você precisa saber o que você quer. Irmão, tem gente, irmão, meu Deus, eu não entendo. Tem gente que é difícil. Tem gente que não tem firmeza, não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Uma hora pensa aqui, outra hora pensa ali, uma hora vai para lá, outra hora vem para cá. Meu irmão, o Senhor te chamou. Aleluias. Minha irmã, o Senhor te chamou. O Senhor me chamou. Se Ele me chamou, eu tenho que olhar para Ele. Não depende das circunstâncias ao meu redor.
Eu preciso estar firme. Paulo está exatamente dizendo para os cristãos de Roma: olha, eu estou indo aí e a gente vai sentar para conversar, mas eu já estou abrindo o coração de vocês. Olha, cada um esteja inteiramente seguro, inteiramente convicto em sua própria mente. Esteja seguro, esteja convicto. Aleluia. Eu tenho certeza, não são ventos que vão soprar, que vai abalar a sua estrutura da fé. Porque, irmãos, ventilador não falta, viu? Viu? Ventilador não falta. Buzina não falta. Não falta. Tem gente que nunca está satisfeito com nada. Se entra o ar, ele diz que o ar fica com as pernas assim, ó. Não gosto do A porque o A é assim. Aí tem um risco no meio. Aí vem o B. Não gosto porque tem duas barrigas. Aí vem o C. Não, tem uma boca muito grande. Aí vem o D. É uma bola. Põe defeito em tudo. Se criar um fantoche e colocar, ele passa a mão num pau e bate no fantoche. Não está satisfeito com nada. E toda liderança tem esses que não está satisfeito com nada. Você se lembra de Moisés e os filhos de Corá? Não tem jeito. Firma. Eu preciso firmar a minha mente. Eu estou firmado em Cristo. A propósito, o chefe na igreja não é ninguém mais a não ser Jesus Cristo e este crucificado, nascido em Belém, aleluia, criado em Nazaré, oh, glória a Deus, e é aquele que vai voltar, porque morreu na cruz do Calvário, é a ele que eu sirvo, é a ele que nós servimos. Quando os ventiladores chegarem, porque vem e costuma, não vou negar não, tem hora que o ventilador te balanga, sim ou não? Se for forte, tem uns ventilador que é 99 cents. Né? Tem uns ventilador que é 99 cents, mas tem uns ventilador que são possantes. Alta potência. E quando ele assopra, você balanga. Sim, balanga. Sabe o que você faz? Sai da frente desses que são fortes. Nem fica perto dele, porque você não vai conseguir argumentar. Paulo disse, foge. Foge! Paulo disse, sai fora! Perfeição na igreja não existe. Vou repetir, perfeição na igreja de Deus. A igreja do Deus vivo não é perfeita. Então não busque perfeição na igreja. Seu espelho não é a igreja. O seu espelho é Jesus de Nazaré. Seu ideal não é a igreja. O seu ideal é o Cristo vivo. Se você focar nele, nenhuma falha você verá. Mesmo assim, aleluia, os ventiladores sopram. Até mesmo quanto ao caráter de Cristo. Pelo amor de Deus, Paulo está dizendo, meus irmãos cristãos em Roma, meus irmãos cristãos na igreja de Somerville, olha aqui, se vivemos para o Senhor, aleluia. Se morremos, põe o 8 aí, Marcos, por favor. Se vivemos para o Senhor. Vamos ficar de pé, irmão, já estou encerrando. A vontade é de pregar mais, aleluia. A porta da palavra abre e a vontade de pregar mais, mas o relógio não para, né? Esse relógio é abençoado, esse relógio vai. Olha aqui. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Vamos ler junto? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Leia o resto para mim, de sorte. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, meus amados irmãos. Oh, aleluia. Ah, glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe por quê? Que Ele é o nosso dono independente. É por isso que eu gosto do hino 311 da harpa cristã, né? Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce para mim. Aleluia.
Sabe como é maravilhoso? Agora, você sabe por que que nós podemos dizer isso? Olha aqui, porque foi para isso que Cristo, o verso 9, por favor, e coloca para nós aí. Verso 9. Porque foi para isso mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Paulo está usando aqui uma figura de linguagem, que ele está dizendo que tem muito crente morto dentro da igreja, que Deus é o Senhor dele mesmo. Ele é o Senhor. Sabe, quando Deus, louvado seja Deus, olha aqui para mim. O livro de Atos dos Apóstolos diz, não sei se você vai entender isso, isso é muito maravilhoso. O livro de Atos dos Apóstolos diz que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, e logo em seguida ele sobe, muitas pessoas que ressuscitaram, lembra desse texto? Muitas pessoas que ressuscitaram foram vistas por muitos em Jerusalém. Sabe o que significa isso? Jesus é poderoso para levantar o morto, porque ele também foi morto. Aleluia. Isso que Paulo está dizendo, porque foi para isso mesmo que Cristo morreu. Morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos que morreram, como dos vivos. Você pode entender esse texto também como aqueles que já passaram para o Senhor. Obviamente, você pode entender esse texto como aqueles que já passaram para o Senhor, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como outros servos do Senhor, o próprio apóstolo São Paulo que já dorme no Senhor, e outros mais que já dormem no Senhor, e nós, vivos, o Senhor é tanto Deus deles como Deus nossos. Mas eu estou levando você para um entendimento de que se a pessoa está morto espiritual, o Cristo que morreu pode ressuscitar o morto espiritual também. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 11, no texto que a gente lê como cerimonial para a ceia do Senhor, diz que por causa disso, né, por falta de reverência, há muitos que morreram, há muitos que dormem, e um texto diz que há muitos que estão mortos na casa de Deus. Mas deixa eu dizer, esse mesmo Deus que perdoou aquela mulher pecadora que estava morta espiritual, ele perdoa também a qualquer um que acredita nele e coloca a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluias! Nesta noite eu louvo a Deus por essa palavra aos nossos corações. Irmãos, firme a sua fé em Cristo Jesus. Não deixa o vento te assoprar. Ou seja, te abalar, mesmo que se assopre. Quando você perceber que esse vento vai te abalar, se afaste deste ventilador. Fuja, pelo amor de Deus, fuja, porque só vai, ou seja, o ventilador assopra e aquele que vai sofrer a consequência não é o ventilador, é quem está sendo soprado. Eu não sei se você está me entendendo. O ventilador possante, né? Tem aqueles tubos que joga ar. Ele fica no mesmo lugar. Põe um papel na frente dele para você ver. Para onde vai parar aquele papel? Por quê? Empurrado pelo vento. Cuidado. Cuidado. Existem muitos ventiladores que estão destruindo vidas, soprando a sua vida, a sua fé, como um papel. Mas em nome de Jesus, amadurece. Tenha fé em Deus. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Não seja doente na fé. Não seja enfermo na fé. Oh, glória a Deus. Irmãos, mais vale uma igreja com 10 crentes possantes, com 10 crentes que vento não abala, do que 100, 200 crentes levados por ventos doutrinários, e vai para lá e vem para cá e vira aquela confusão. A igreja tem que ter as suas estacas em Cristo Jesus. Crente tem que ser como palmeira, que solta as suas raízes e vai descendo, descendo, até encontrar uma rocha e rodear sua raiz na rocha. E aí o vento vem, aleluias, mas ela permanece fiel. Crente precisa ser como a palmeira. Oh, aleluia. Você pode fechar os seus olhos nesse instante. Vai orando ao Senhor aí, peça a Ele essa fé. Senhor, cura a minha fé. Aleluias. Diga para ele, Senhor, cure a minha fé.
cure a minha fé. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aramandarabashurimiaias. Urimi cantarabashere me andarabahai. Oh, glória a Deus. Paulo, no versículo 12, ele diz assim: cada um dará conta de si mesmo. Você não tem que dar conta do seu irmão. Você não tem que dar conta. Tem gente que preocupa com a vida dos outros e esquece da sua própria vida. Os fariseus se preocupam com aquela mulher que estava em adultério e esqueceu que eles estavam piores. Aleluias. Ore, irmãos, eu queria que você orasse. Aleluias. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Paulo está chamando os romanos, cristãos em Roma, e a todos os cristãos em todas as épocas, a uma maturidade espiritual a ponto de podermos carregar a carga daqueles que são duvidosos, ouvir as suas dúvidas, mas não ser penetrado por elas. Aleluias, aleluias. Oh, irmãos, eu me sinto tão bem nesta noite em poder desvendar para você mistérios que estão no seu interior. Essa palavra vai no mais íntimo da sua alma. Ela te capacita. Aleluia. Ela desvenda situações e te dá capacidade para você entender como você deve ser como crente no Senhor Jesus. Oh, aleluias. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma expressão em inglês, se eu não me engano, diz assim: stand up for yourself. Yeah. Stand up for yourself. Seja você. Isso não é autoajuda. Isso não é autoajuda. Isso é fortalecimento na fé. A propósito, todo o evangelho é uma autoajuda. Oh, aleluias. Quando Deus escreve, ou quando Deus fala com Josué, ele diz: Josué, seja forte, homem. O que é isso? Se fortaleça. Não seja volúvel, levado por pensamentos. Não, irmãos. Se fortaleça. Josué, oh, glória a Deus. É claro que Josué, diante daquela situação tão difícil, e olha aqui para mim, eu não estou aqui me colocando como um super-herói, essa palavra está vindo para mim, antes de ir para qualquer um de vocês, ela vem para mim, porque eu que estou sendo o canal, então é eu que estou recebendo essa mensagem do Espírito Santo. Se ninguém quiser, eu pego tudo para mim, porque tem hora que dá vontade de você, a gente pensa assim: meu Deus, estou sozinho no mundo. A gente pensa. Há poucos dias atrás eu me peguei pensando assim: Senhor, eu estou sozinho no mundo. De repente eu recebi um telefonema, uma ligação. Já me colocou eu no topo da montanha. É a fé. Nós somos assim. Mas aproveite uma oportunidade. Pega essa oportunidade. Stand up for yourself. Fica de pé. Não, aqui não. Eu nunca me esqueço de eu já estou encerrando, irmãos. Eu nunca me esqueço de alguém que contou uma experiência aqui, que o pastor, um grande pastor de uma certa, esqueci o nome dele agora, lá do Nordeste brasileiro, ele se mostrou assim meio fraco, meio fracassado, e aí ele falou assim: não aguento mais. Aí, de repente, esse irmão, esse pastor, parece que é o pastor Alex que contou isso aqui. Pastor Alex. Aí, de repente, o pastor Alex chegou perto dele: mas, pastor Neco, será que o senhor... O pastor Neco caiu em si. Não, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluias. Irmãos, nós somos mais do que vencedores. Cadê os vencedores? Levante a sua mão para o céu, vamos orar. Oh, aleluia. Segure a sua mão. Oh, aleluias. Nós temos aqui um pedido de oração. Carmen Campos está pedindo oração para si e pelos seus netos, pelos seus filhos e pelo genro. Irmão, vamos orar. Oh, aleluias. Você nessa noite, em nome de Jesus,
Levante a sua cabeça, levante a sua cabeça, levante a sua cabeça. Se te deixarem sozinho, o Senhor está contigo. Oh, aleluia. Se te abandonarem, o Senhor nunca vai te abandonar. A sua fé não está firmada nas pessoas, está firmada em Deus. Quem me chamou foi Deus, quem te chamou foi Deus. Olha, ainda que me abandonem, Ele jamais vai me abandonar. Ele jamais vai te abandonar. Não tenhamos uma fé enferma, mas tenhamos uma fé em Cristo Jesus. Oh, Rakalamashuri me andarai, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você precisa crer, você precisa saber que você foi chamado, que eu fui chamado. Nós precisamos saber que a nossa chamada, e eu não estou falando de chamada ministerial, não estou falando de chamada para ser pastor, para ser obreiro, não estou falando nada disso, estou falando de chamada para ser crente. Nós fomos chamados para servir ao Senhor e vamos servir a Ele independente de qualquer circunstância. Oh, aleluias, glória a Deus. Lutas vêm, meus irmãos, luta vem mesmo, não tem como, não tem jeito, luta vem, desânimo vem, não tem jeito, todo mundo é assim, mas a nossa fé não está enferma, a nossa fé está firmada em Cristo. Aleluia. A propósito, você precisa de fé, é porque vem os momentos de fraqueza. Aleluia, oh glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nesta noite maravilhosa, quando tenho ministrado a sua santa, inerrante, gloriosa, infalível palavra. Palavra que tem a capacidade de penetrar na divisão da alma e do espírito, de entrar nas juntas e nas medulas dos ossos dos homens. Palavra que traz estruturação ao corpo chamado Igreja de Cristo. Palavra que transmite força. Aleluias! Oh Deus, te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Abençoe a tua igreja. Abençoe os teus filhos. Abençoe os seus servos. Quebra as correntes. Repreenda os ventiladores que vêm para destruir a nossa fé, a nossa paz. Repreenda os tormentos, e se o Senhor não repreender, nos dá sabedoria para detectá-los e abandoná-los, e firmarmos mais em Ti, estarmos mais na rocha. Nos capacita a termos discernimento espiritual, para que a nossa fé seja cada dia mais madura, mais matura na sua presença. Senhor Deus, para que quando o Senhor vier nos encontrar servindo com dignidade, com certeza, com ousadia, servindo ao Senhor com certeza. Obrigado por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor concedeu a nós nesta noite. Pai, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde. Domingo estaremos aqui, em nome de Jesus, às 9 horas da manhã, para mais um culto de adoração ao nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela sua presença aqui nesta noite. Não falte também em nenhum dos cultos, e na quinta-feira que vem estaremos aqui com outra palavra da parte de Deus, para o seu coração, para o meu coração. Saiba, eu recebo essa palavra em primeiro lugar. Eu sou o que mais precisa dela nesta noite. Se você quiser um pouquinho para você, tenha total liberdade. Pegue, guarde no seu coração e diga, é para mim, é para o meu crescimento espiritual. Quantos dizem amém? Faz assim com a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e que todos juntos digamos, amém.